Estamos iniciando mais um programa de língua portuguesa no UNEC TV e aqui, nosso primeiro quadro, nós sempre temos trazido aqui para vocês algumas palavras e a nossa jornalista Marlise, que sempre tem feito esse trabalho e que ótimo, Marlise, tem trazido cada pérola, não é isso? Então nós desejamos aí boas-vindas a você e queremos saber o que você, o que você vai aprontar para esse programa. Olá, professor. Olá, você que está nos assistindo. Professor, de fato, hoje tem uma pérola. Principalmente em cartões ou em felicitações, a gente encontra e ouve muito quando a pessoa deseja, assim, por exemplo, que você seja muito feliz, que você esteja muito bem. Como é que a gente vai corrigir essa questão aí, professor? De verdade é uma pérola mesmo, e que também não é muito fácil para ser corrigida. Porque essa questão da linguagem, às vezes, se torna um vício. Porque a pessoa, às vezes, foi criada já num determinado local, quer dizer, numa comunidade, que a maioria fala de uma forma, aquela pessoa, então, começa a trabalhar e falar dessa forma. Isso fica muito difícil depois de ela fugir dessa realidade que ela sempre viveu. Então é muito comum mesmo, que você esteja muito bem, que você esteja feliz, que você seja feliz, não é isso? Parece até mais chique, não parece? É uma coisa engraçada. Mas olha, é muito interessante porque quando você expressa assim, esse sentimento, nós diríamos assim, esse desejo, nós estamos sempre empregando o verbo no presente do subjuntivo, normalmente no subjuntivo. E veja o verbo ser, que é eu sou no presente do indicativo, mas que eu seja lá no subjuntivo. Então, eu espero que você seja feliz. Da mesma forma, o exemplo que você deu, que é o verbo estar, que eu estou, e lá no presente do subjuntivo é que eu esteja. Quando a pessoa aprende assim, esse é um truque, que você usa esse que eu, normalmente facilita para ele cometer menos erro quando ele vai usar o subjuntivo. E o subjuntivo, que é esse modo assim do pedido, dessa forma assim mais delicada de dizer, ele é interessante, porque olha, por exemplo, eu faço do verbo fazer. Lá é que eu faça. Fica até difícil você falar assim, que eu faço, não é? Então parece que quando você usa o que eu facilita para cometer menos erro quando vai fazer isso. Porque quando você está aí fazendo um pedido, fazendo mostrando assim uma certa dúvida também, porque o que eu faça ainda é uma coisa, apesar de ser um presente subjuntivo, mas aquilo não foi realizado ainda, não é isso? Então, é um caminho. Portanto, evite pelo amor de Deus, é muito feio quando você escuta alguém falar assim, que seja, que seja feliz, que esteja aqui. Porque isso, entre o A e o E, há uma distância muito grande. Quando você mistura E com I, aí tá em casa, não é verdade? Mas o A, com essa troca aí do A para o E, é um problema sério. Aí é mais complicado, né? Então, essas pessoas que têm dificuldade, a gente pede para ter um pouco mais de verificar, analisar, procurar a gramática, não é isso? Perguntar a alguém. Eu espero que você seja muito feliz. E em alguns casos, professora, a pessoa até quando a gente comenta, ela fala assim, não, mas parece que é o mais correto. Pode até parecer, mas não é. Não, de verdade não é. Não é nada correto. Não, e nem é bom que pareça, porque de verdade não é mesmo,
Tá ótimo, professor. Muito obrigada pela explicação. Eu imagino agora que dá para poder seguir sem cometer esse erro, né? E eu vou aproveitar e convidar você que está nos assistindo para enviar a sua dúvida em relação a alguma palavra, ou então tem também as placas que nós comentamos sempre aqui no programa. Se você encontrar alguma por aí, faz uma foto e envia para a gente, para esse número que está aparecendo aqui na tela, e vai ser um prazer poder comentar, né, professor? Que bom, sim, esperamos. E agora vamos aproveitar e vamos para a nossa placa? De verdade, é interessante essa placa, Marlise, que bom. Está aí assim, pagamento de contas e saldo. Quer dizer, não tem nada assim em cima para dizer que, né, certamente ali é uma loja ali, que recebe, né, essas contas e também tem condição de informar os saldos. Então veja, pagamento, tá tudo certinho, de contas, né? Aí você colocou e saldo. Então pagamentos de conta e saldo. A gente está entendendo que você informa também o saldo, mas olha como é que você escreveu a palavra saldo. Você escreveu com U. Você trocou o L por U, portanto, tira esse U e coloca L, saldo. Mas vamos dar uma melhorada nessa placa sua aí, que olha, você está, essa loja certamente, alguém vai pagar aí, pagar as contas e também verificar o saldo e de celulares. Você colocou e saldo e celulares. Quer dizer, que você paga, a princípio para a leitura seria paga contas, certamente diversas, e verifica saldo e celulares. Quer dizer, ficou meio confuso isso aí, né? Que você está pagamento de conta, quer dizer, as contas, e você verifica o saldo dos celulares, né? Talvez você colocar aí verificação de saldo, né? E fornecimento de saldos, está faltando uma palavra aí, de saldos de celulares, certamente, mas você colocou e celulares. Então nós entendemos que é saldo de celulares. Esta sem sistemas. Olha, aí você, né, nós entendemos que você está querendo dizer que está sem sistema. Então seria um está, né? Quer dizer, nesse local aí está sem sistema. Então hoje você não vai ter jeito de receber as contas e nem tampouco de verificar os celulares. Porque está, então está faltando um acento no A, sem sistema. E verifica como que você escreveu a palavra sistema. Você escreveu com C, e essa palavra é com S. Portanto, coloca aí o S no lugar deste C. E bons negócios para você, e vão torcer aí para o sistema entrar no ar mais rápido, porque senão fica complicado a sua vida. Professor, nesse caso aí o sistema está bem complicado, né? Está fora do ar e com C ainda, meu Deus do céu, hein? Haja sistema, né? Haja sistema, né? Muito obrigada pelas explicações, professor, são de grande valia. Nós te agradecemos e muito, né? Sempre aí atenta, aí trazendo essas coisas interessantes. Isso é muito bom, né? Para a gente passar aí para os nossos telespectadores. Te agradeço, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E a você que nos assiste, nós voltaremos daqui a pouquinho lá com a professora Cláudia Cardoso, que vai falar um pouquinho a respeito dessas novidades também na língua portuguesa. Há tantas coisas importantes e eu aguardo vocês daqui a pouco. Estamos iniciando o nosso segundo bloco com a presença da professora Cláudia Cardoso, que é a coordenadora do curso de letras,
E sempre tendo trazido assim, alguma novidade, professora. E hoje parece que a novidade é sobre a coerência estilística, né? Nós sabemos que a estilística trata também do belo. Então, essa coerência estilística existe, não existe? Como é que você vê isso? Qual que é a importância, né? Essa importância dela. Pois bem, professor, né, é um prazer estar aqui novamente, né, no programa. Quando a gente fala de coerência estilística, é bom lembrar que dentro dos critérios de textualidade, nós temos uma infinidade de conceitos, né, que para que você construa um bom texto, é preciso que eles estejam presentes. Dentre eles, nós temos a coerência, né? Então, teríamos aí a coesão textual, a coerência textual, os outros critérios que são de informatividade, de aceitabilidade, de intertextualidade. E cada um desses critérios tem uma infinidade de conceitos também, que são essenciais para a estrutura de um bom texto, tanto escrito quanto falado. E dentro do critério de textualidade, que é a coerência, nós temos aí alguns critérios imprescindíveis para a construção de uma interlocução positiva. No que se refere à coerência, temos a coerência externa, né, que está fora do texto, e temos a coerência interna. E a coerência estilística aí tem a ver com a coerência interna do texto. Quando falamos em coerência estilística, nos referimos aos registros, né, registros linguísticos, que são aquelas escolhas que nós fazemos dentro de uma situação de interlocução. E se esse registro não mantiver uma continuidade, nós teremos um problema de comunicação. Exemplificando, né, se numa situação de interlocução, você de repente vai cumprimentar alguém, né, pela morte de alguém querido, um parente, e, né, num exemplo você diz assim, Maria, expresso meus sentimentos porque a sua prima bateu as botas. Nós tivemos aí uma ausência da coerência estilística. Por quê? Nós misturamos dois registros em um mesmo contexto e texto. Você começou assim com uma frase bonita, bem bem formal, elaborada, né? Isso. E usamos uma bem coloquial que não é adequado de forma alguma para esse até momento. pejorativa, né? Até pejorativo. Né? Você usaria numa situação em tom de brincadeira, olha, né? Não coma açúcar, coisa gordurosa, porque senão você vai bater as botas. Dentro desse contexto é aceitável. Mas uma mistura de registros, né, nós teremos aí a ausência da coerência estilística. E claro que nós caricaturamos aqui a situação para exemplificar, mas é muito comum que isso ocorra em uma palavra apenas mal colocada dentro daquele registro linguístico. Ela atrapalha todo o texto. Então, ela tira aquela continuidade, que o princípio básico da coerência textual é a continuidade. Então, essa mistura da linguagem bem elaborada com a linguagem mal elaborada, ou a linguagem popular, quer dizer, demonstra essa falta de coerência, né? Estilística. Falta de coerência estilística. É justamente a mistura de estilos, né? Você pode usar uma expressão coloquial e também uma expressão mais formal, mas usar no mesmo contexto, na mesma situação de interlocução, dois registros linguísticos, nós teremos aí um problema de incoerência, né, estilística. Às vezes eu fico pensando aqui, às vezes conforme o lugar que a pessoa te convida, né, eu falando, vem cá para você comer do bolo que eu fiz, ou comer o bolo que eu fiz, não é isso? Sim.
Então, se convidou para comer o bolo, se a pessoa comer o bolo todo, ela não pode achar ruim, nem falar que a pessoa é sem educação, né? Porque foi convidado para vir comer o bolo, né? E não parte dele, né? Nem, do não, bolo, né? é. Essa é uma expressão, né? O coloquial, comer do bolo, aliás, né? Comer o bolo, né? Da ideia do bolo todo, é uma expressão coloquial. Mas, dependendo do contexto, não há problema. O que não é interessante, numa situação de formalidade, de todo um contexto, respeitando a gramática normativa, seja colocado uma forma errada, como comer o bolo, que deveria ser comer do bolo, parte de. Né? Seria uma incoerência estilística, misturando estilos. Certo é que, escolhendo bem aí esse contexto, a situação de interlocução, não é interessante que você misture esses estilos. É uma coisa interessante. Às vezes eu fico pensando também nessa questão da coerência. É uma frase que às vezes a gente usa muito. Eu irei à sua casa amanhã, ok? Eu irei à sua casa amanhã. Ou amanhã eu irei à sua casa. Veja, quando a gente vai analisar uma frase desta, apesar de ter só tirado o advérbio de lugar, que ele estava lá no fim, sim, a gente acaba tendo uma coerência no seguinte sentido. Olha só, olha, não se esqueça, amanhã, é amanhã. Amanhã irei à sua casa. Às vezes, sem pensar, você puxa aquilo que você quer dar mais importância para o princípio da frase, né? E essa seria a coerência sintática. Exatamente. Foi usada com propriedade. Com um determinado propósito. Agora, né? é muito comum, dentro dessa perspectiva da coerência sintática, em que a organização ela é mal feita e ela vai gerar entendimentos adversos, né? Como né, uma frase que a gente fala muito na sala de aula, né? Um cientista renomado encontrou uma árvore rara andando no parque. Nós temos aí uma incoerência sintática, porque um cientista, ele estava andando no parque e encontra uma espécie rara de árvore, mas a organização dos termos leva a entender que era a árvore que estava andando. Que está movimentando. Esse é um tipo Falta de coerência mesmo. Né, coerência sintática. Então, essa mistura. Agora, quando você quer valorizar um objeto ou outro e faz reorganiza, traz um advérbio para o início, isso é, né, saber usar a língua, né? Valorizar aquele momento. Agora, se não souber, corremos o risco aí de uma ausência da coerência sintática. Né? Professora, nós estamos chegando ao final do nosso programa, quero agradecer, né, por estar aqui mais uma vez, esclarecendo assim, para a população, né, com muita segurança, essa questão do uso da linguagem, que a linguagem é muito bonita, né? Ela precisa ser bem usada. É até importante destacar que todos esses elementos da coerência textual, eles são fundamentais para a construção de um bom texto, por exemplo, numa redação aí, o Enem ou qualquer outro concurso. Né? Pois mas muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço. E a você que tem nos assistido, nós agradecemos e muito. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.